Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu é Vitor Leite, somos donos aqui da Nerdman, como deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje vai trocar uma ideia bem legal, falar um pouquinho sobre alguns acessórios e alguns detalhes que você pode colocar na sua roupa nessa época de frio, que vai te ajudar com frio e vai agregar bastante estilo. Bora lá! E antes que a gente troque essa ideia sobre cada acessório ou detalhe que você pode incluir aí na sua composição, já peço para você dar dica que não te pede aqui no YouTube, né, cara? Que curtir, compartilhar, comentar e, claro, deixar nas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nerdman. Acesse nosso site para conhecer os melhores produtos máximos do mercado quando o assunto é cosméticos masculinos, fechado? Vou para de enrolação e parte aí para essas dicas. Então, rapaziada, começar trocando uma ideia sobre os acessórios que você consegue utilizar aí no frio, que vão te deixar mais estiloso e, obviamente, um pouquinho mais quente. Falar um pouquinho sobre aqueles acessórios mais básicos, né, cara? Primeiro, o bom e velho cachecol, ele nunca sai de moda e quase sempre ele agrega um estilo muito legal, né? Quase sempre se você tiver com uma peça super básica ali, por exemplo, com uma camiseta e uma jaqueta por cima e colocar o cachecol, já vai mudar completamente, você vai agregar bastante estilo para ele. E lembrando que tem vários estilos de cachecóis, eu já fiz até, eu acho, alguns vídeos aqui sobre isso, ou um vídeo sobre isso, mas os mais tradicionais é aquele compridinho que você pode fazer várias dobras, né? Você pode amarrar ele mais curto para deixar bem grossão, você pode deixar só uma voltinha ou até só deixar no seu pescoço sem dar nenhuma volta, que já fica bastante legal. Então tem todas essas variações. E também um que está bastante em alta, cara, são os cachecóis que parecem mais uns chales, vamos dizer assim, que ele é um pouco mais quadrado, ele é menos retangular, ele é mais quadradão para você só dar uma enrolada, ele cair um pouco mais no seu ombro, fica bastante evidente. Nesses casos, toma só cuidado para você compor o teu estilo, porque ele é muito protagonista das peças e também muitas vezes ele tem cor um pouco diferente. Então se você, por exemplo, usar demais em cores ou em estampas e ainda colocar, por exemplo, um cachecol desse, pode ficar demais. Então quando você pensar nisso, pensa, pô, se eu vou utilizar um negócio que já é muito diferente, ele vai ficar largando assim no meu ombro inteiro, pegando um pouco do meu peito mais aberto, mais quadradão mesmo, vai ficar só no meu pescoço, é melhor você utilizar algo um pouquinho mais neutro, com menos estampa ou com menos cor, e aí você deixa ele realmente para brilhar, fechado? Um outro acessório bastante básico são as toucas, né, cara? Também tem muitos estilos de toucas, eu já fiz um vídeo há bastante tempo sobre toucas. Tem aquela touquinha um pouquinho mais curta, a touca tradicional, e aquela touca que a maioria gosta de utilizar, que é uma touca um pouquinho mais comprida, mais para trás, onde você deixa ela como se fosse um cabelo, entre aspas, para trás, e você deixa só no comecinho do seu cabelo ali. Muitas vezes até mostra um pouquinho, né, a raiz do seu cabelo, fica bastante legal. Muita gente gosta dela, mas também, além dela, que realmente é um estilo bem interessante, essas toucas tradicionais, e aquela curtinha principalmente, tá bastante em alta também, então você consegue fazer vários estilos, não é algo que vai, por exemplo, dar alguma limitação para roupa como, por exemplo, o cachecol. Claro, né? Pensa nessa questão de cores, se você vai, por exemplo, utilizar uma touca colorida, então você vai utilizar a touca como ponto focal. Então, tenta utilizar roupas um pouquinho mais neutras, talvez com uma das peças com uma cor parecida com a touca para ficar bacana. Agora, se você quiser usar uma touca de cor neutra, aí não tem problema nenhum, você pode usar tranquilamente nas peças que não vai brigar. E um outro acessório que é um pouquinho menos usual aqui no Brasil são as luvas, né, cara? As luvas, elas agregam sim bastante estilo quando tá muito frio. Realmente é legal porque os dedos ficam machucando quando você tá fora, na rua ali, os dedos ficam um pouquinho até enrijecidos, né? A luva ajuda bastante com isso. Tem luvas tanto daquelas em tecidinho mais de moletom, talvez, ali com tipo uma lãzinha. E também tem as luvas de couro ali, tanto marrom quanto pretas, né, cara? Eu sei que é um acessório menos usual. Realmente, muitas vezes não tá tão frio assim para você utilizar uma luva, por exemplo, né? A ponto de você utilizar uma luva, mas é um acessório que vai te diferenciar. Talvez, por exemplo, até se você tiver um estilo mais formal, colocar um sobretudo e uma luva, por exemplo, fica bem interessante. Então vale a pena você conferir algumas fotos aí sobre isso. Um outro acessório, que não chega a ser um acessório de frio 100%, mas agrega muito estilo quando você tá com uma roupa de frio e que pode até te ajudar em algum ponto, são os lenços, cara. Aqueles lenços que você consegue só colocar no seu pescoço, que até parecem algumas vezes um cachecol, mas ele é um pouquinho mais curto, não vai enrolar, não vai ter um caimento no seu corpo, vai ficar realmente mais no seu pescoço. E é algo menos volumoso, ele fica bem estiloso. Então, por exemplo, você colocar uma jaqueta de couro, uma jaqueta bomber, por exemplo, e colocar esse lenço só para ficar um pouquinho no seu pescoço, meio triangular aqui, ele vai agregar muito estilo para você, realmente vai se diferenciar bastante, um acessório que vai realmente ter uma evidência, até um protagonismo, e ele vai acabar compondo com todas essas questões de você botar mais camadas de roupa. Uma das camadas, entre aspas, vai ser esse lenço. E aí, falando um pouquinho sobre a parte funcional, ele vai acabar também dando uma evitada de você tomar bastante vento no pescoço,
que já é algo para você, né, não ficar gripado ou até se sentir um pouquinho mais quente. Saindo um pouquinho dos acessórios e agora algumas peças, alguns detalhes das peças que você pode usar que vão te dar muito estilo. Cara, o principal dica que eu tenho para te dar é a gola rolê. Tá muito em alta, até para quando não tá frio, tá muito em alta aquelas camisetas mesmo básicas, mas que ao invés de ter a gola tradicional, como essa aqui minha, que tem bastante parte de pescoço, ela não chega a ser rolê de pegar o seu pescoço inteiro, mas ela é bem fechadinha e ela acaba bem no comecinho do seu pescoço, ela fica já mais fechadinha. A gola rolê, ela também está em alta, tudo que preenche um pouquinho mais o seu pescoço, ela está mais em alta e por si só de você tiver uma camisa simples de lã, uma blusa inteiriça ali de lã, e ela ficar um pouquinho mais comprida no seu pescoço, ela já vai dar um estilo bastante legal e para o frio funciona muito bem. Você pode tanto utilizar, como eu falei, só uma peça mesmo que tem essa gola rolê, quanto utilizar numa composição, por exemplo, uma jaqueta ou se eu for usar paletó, um paletó, qualquer coisa que você coloque de frio e vai ficar à mostra ali. Depois da jaqueta, essa gola rolê um pouquinho mais alta. Fica muito estiloso, obviamente te ajuda com frio, é bastante quentinha e vai muito de encontro com os estilos aí desse ano. Pra gente finalizar, eu sempre comento aqui, né, que é muito interessante você utilizar sobreposições. E não tem como a gente falar de frio, que quase sempre a gente tá de blusa e não falar de sobreposição, né, cara? Como eu já falei várias vezes aqui, a sobreposição é você utilizar uma segunda camada ali aberta para mostrar a parte de baixo. Só de você fazer isso já vai dar um movimento diferente para você, já com a roupa simples lá já vai levar seu patamar de estilo, e no frio ainda mais, você pode fazer mais camadas até. Pode colocar duas blusas abertas, ou por exemplo, colocar uma blusa de moletom daquela mais fechadona, e aí sim vir com uma jaqueta mais pesada por cima, fica bastante legal também, fica bastante volumoso, bastante quente e dá um estilo diferenciado. Então, pode ali abusar das sobreposições com jaqueta de couro, com aquelas jaquetas mais felpudas, mais oversize, fica muito legal também. Até jaquetas jeans, quando você tá, por exemplo, com uma blusa de moletom, a quentura, vamos dizer assim, né, o tipo de tecido da jaqueta não importa tanto, porque talvez você já vai estar quente com a blusa de moletom, e aí você já bota a jaqueta jeans ali, que mesmo não esquentando tanto, ela vai dar um estilo bem legal. E rapaziada, foi isso, um videozinho rápido para vocês, para explicar alguns acessórios, algumas coisas que você pode fazer de detalhes nas suas peças para aparecer ali mais estiloso. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Comenta aí qual dica você mais gostou, qual que você já utiliza e claro, se tem alguma dica que você conhece que eu não comentei aqui, óbvio, coloca aí, é sempre legal que a gente troca essa ideia e aprenda todo mundo junto, fechado? Como falei lá no começo do vídeo, curtir, compartilhar, comentar aquela paradinha toda e claro, não deixe de seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nudman, e acesse o site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Quando o assunto é cosméticos masculinos, tem muita coisa legal lá, principalmente a nossa marca própria. Tá aqui do meu lado nossos mais novos lançamentos, shampoo balm e óleo para barba, que são os pretinhos, e também o branquinho, que é o nosso sabonete íntimo, que todo mundo está gostando bastante, comprando bastante e dando feedback, que tá muito bom. Claro que a gente também já tem nossa linha mais antiga, que é o Elixir para crescimento de barba, e também a nossa pomadinha para cabelo. E se você comprar, você vai gostar bastante, todo mundo já comprou, porque ela é já bem mais antiga, todo mundo já gosta bastante, fechado? Como também, você coloca no finalzinho, a gente está presente em todas as plataformas de podcast, porque a gente grava o nosso podcast próprio toda terça-feira, às 8 horas da noite aqui no YouTube, e aí ele fica gravado aqui, você pode assistir com imagens, mas claro, se você estiver no seu corre do dia, com pressa ali, quiser só ouvir nosso conteúdo, você consegue pesquisar no Nudman em qualquer plataforma dessa que você vai encontrar a gente. Claro, se você curtiu o conteúdo, cara, tenta lá terça-feira, e se a gente ouvir você manda essa pergunta que a gente vai responder todo mundo, fechado? Por isso, rapaziada, valeu!